Olá pessoal, tudo bem com a WG? Para mais um vídeo para vocês. E pois é pessoal, no pico do Himalaia se impõe o Monte Everest. É o pico mais alto do mundo, sabe assim? É um lugar que inspira um misto de admiração e um medo profundo. São 8.848 metros de altitude. É uma escala quase impossível de imaginar, né? Um verdadeiro colosso de rochas e gelo, né? Que testa todos os limites do ser humano. E claro, para aventureiros do mundo todo, chegar no topo é um teste definitivo. É o maior símbolo de superação que existe. Só que essa busca pela glória tem um ato bem sombrio, né? E a pergunta que fica é, por que então mais de 200 corpos continuam lá nas encostas? Vamos mergulhar nisso e entender por que o teto do mundo é também um túmulo a céu aberto. A verdade nua e crua é que o Everest pode ser visto como um cemitério ao ar livre. E o motivo para isso é brutalmente simples. Pense na logística do perigo. Tentar resgatar um corpo acima dos 8.000 metros muitas vezes significa arriscar a vida de outras pessoas. É uma escolha terrível, né? E helicópteros, sem chance. O ar é tão rarefeito que as pás simplesmente não conseguem gerar sustentação para voar. Então, para complicar ainda mais, o aquecimento global está derretendo o gelo. E com isso, corpos que estavam congelados há décadas estão vindo à tona. Mas o grande adversário em qualquer história do Everest não é outro ser humano, é o próprio ambiente. A gente precisa falar sobre a chamada Zona da Morte. Acima dos 8.000 metros, a biologia humana muda completamente as regras. A quantidade de oxigênio é tão baixa que o corpo literalmente começa a desligar. Simplesmente não é um lugar onde se pode sobreviver por muito tempo. E o processo é traiçoeiro, sabe assim? A mente fica confusa, a visão embaça, os músculos já não respondem, a consciência vai e volta, como uma chama fraca prestes a se apagar, sabe? Então, cada minuto ali é uma luta pela vida. E isso nos leva a um dos maiores perigos, que é trágico, né? Alpinistas como o David Sharper, por exemplo, foram vistos por outras equipes que achavam que ele estava só descansando, mas não, ele estava morrendo, né? A exaustão e a hipotermia são silenciosas e são fatais. Além dessas tragédias, o gelo do Everest também guarda alguns dos maiores mistérios do mundo, do montanhismo, né? A história de George Mallory e Irvine, eles subiram em 1924, bem perto do topo. Durante décadas ficou a pergunta, o que aconteceu? Aí, em 1999, o corpo de Mallory foi encontrado, né? E acreditem, só em 2024, quase 100 anos depois, restos do Irvine também foram descobertos. Mas essa descoberta só alimenta a grande questão, uma que talvez nunca tenha resposta, né? Será que eles chegaram ao cume antes de morrer? Teriam sido eles os primeiros a conquistar o Everest? 30 anos antes da escalada oficial, né? Vamos dizer. Então a montanha também tem seus próprios pontos macabros, né? Durante anos, os alpinistas usaram um corpo congelado como um marco. Ele ficou conhecido como Botas Verdes. Por quase 20 anos, esse corpo, numa pequena caverna, com suas botas verdes super chamativas, serviu como um guia. Acredita-se que era de Sevang Pacho, né? Que sumiu numa tempestade em 1996. Desde 2010, mais ou menos, né, o corpo não é mais visto. Talvez uma avalanche o tenha movido ou o gelo cobriu. Mas a lenda dele continua lá. Mas por trás desses mistérios e marcos, o que existe são tragédias humanas, né, muito pessoais. Vamos ver agora um pouco mais sobre esse custo humano. A história da Frances Arcent, que foi apelidada de A Bela Adormecida, é de partir o coração, né? Ela conseguiu um feito incrível, mas a descida foi encontrada quase sem vida. Outros alpinistas tentaram ajudar, né? Ficaram com ela, mas na zona da morte até a compaixão tem um limite cruel. Eles tiveram que deixá-la para trás para conseguirem se salvar. Em maio de 1996, esse número, 8, marcou um dos capítulos mais sombrios da história do Everest. 8 alpinistas morreram em uma única e violentíssima tempestade perto do cume. Aquele desastre chocou o mundo e abriu um debate muito importante. Para muita gente ficou claro que o Everest não era mais só uma aventura, estava se transformando num negócio, um produto perigoso vendido para quem pudesse pagar. Isso nos traz para a era moderna do Everest, onde essa busca pela glória virou uma indústria que movimenta milhões e milhões de dólares. Hoje em dia, basicamente, quem tem dinheiro para pagar pode tentar. Os pacotes vão de 45 mil dólares para um suporte mais básico, né, até mais de 115 mil para uma expedição VIP, né, vamos dizer. E o resultado disso? Uma explosão do número de pessoas na montanha. Os números falam por si. É só comparar os primeiros 40 anos com os 25 anos seguintes.
o número de subidas saltou de menos de 500 para mais de 9.000. É um aumento absurdo. E embora a proporção de mortes tenha até diminuído, com tanta gente subindo, o número absoluto de fatalidades continua crescendo. E aí vem um ponto crucial. Esse excesso de gente criou um perigo que antes era impensável. Engarrafamentos, né, vamos dizer. Aquelas imagens de filas de alpinistas na zona da morte viralizaram. As pessoas são forçadas a esperar paradas, né, em temperaturas congelantes, enquanto o suprimento vital de oxigênio delas vai acabando, né, minuto a minuto. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta. Com a superlotação, com o impacto ambiental e com o número crescente de acidentes, o que a gente deveria levar em conta ao pensar nessa montanha? O verdadeiro preço do Everest é medido em dólares, né? Ou é medido em vidas humanas? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!